Nós, investidores, só temos um tipo de risco no que diz respeito a finanças. É o risco de não termos dinheiro quando precisamos. No entanto, o risco ele recebe várias definições, várias abordagens e ele é discutido diariamente na mídia, mas é muito difícil encontrar alguém que realmente entenda qual é o risco mais difícil de ser controlado ou mitigado. E é sobre esse risco que nós vamos falar hoje no vídeo. Quando o pessoal de finanças fala em risco, normalmente está se referindo ao risco do mercado, por exemplo, um risco inerente ao fato de se estar investindo em ações, ou um risco inerente ao fato de estar se investindo em bonds, em renda fixa. Então, existe esse risco de mercado que se fala normalmente. Existe também o risco que é considerado sistêmico, que é um risco que estaria, por exemplo, representado pela crise de 2007, 2008, que foi a falha do sistema econômico como um todo, que não tinha mecanismos de controle para o tipo de investimento alavancado que se tornou popular naquela época. E assim por diante. Então, academicamente, se separa risco em diversos compartimentos que, na realidade, não estão muito interligados e que, na minha opinião pessoal, dificultam um pouco o estudo do risco. De qualquer forma, existem metodologias e estratégias para se, de alguma forma, controlar ou mitigar esse tipo de risco. Por exemplo, um risco sistêmico para que afete a economia toda, a gente só consegue controlar ou mitigar à medida que se acompanha constantemente o que está acontecendo, analisar criticamente qual é o risco que está por trás deles. Outra coisa que pode acontecer é o risco mais localizado, característico a um setor ou a uma empresa. Isso está mais relacionado com risco de mercado. Esse tipo de risco está bem associado com a crise atual, a crise causada pelo coronavírus. E esse tipo de risco ele afetou fortemente alguns setores, por exemplo, empresas de aviação, aerolíneas ou empresas de cruise ships, empresas de hotéis, empresas de aluguel de carro, tudo que é relacionado a turismo ficou fortemente afetado por causa da pandemia. No entanto, outros setores estão crescendo a números nunca imaginados antes, que são as empresas do setor chamado, aí abre aspas e fecha aspas, work from home. Empresas do tipo Zoom ou Amazon, muitas outras empresas estão se beneficiando. E então esses tipos de riscos são os riscos que normalmente são abordados e existem estratégias para você mitigar esses riscos. Mas existe um tipo de risco que não é abordado, e esse risco é o risco do investidor, do comportamento do investidor. E esse, na realidade, é o risco que mais atrapalha o bom retorno dos investimentos, sobretudo no longo prazo. Existem muitos investidores que administram suas próprias carteiras. A realidade, segundo pesquisas, é que a grande maioria perde dinheiro. Mais de 90%, dependendo da pesquisa que você leia, não ganha dinheiro investindo a sua própria carteira. Aqueles que encontram algum tipo de lucro, na realidade encontram um lucro muito pequeno para o tempo que eles investem.
No meu site tem 4 artigos analisando os custos de administrar a sua própria carteira. Convido vocês a lerem esses artigos e eu vou colocar os links aqui na descrição. Mas o que eu queria trazer para vocês é que trabalhar com um advisor, sobretudo um bom advisor, faz uma grande diferença. A pesquisa realizada no Canadá concluíram que investidores que contam com o suporte de um advisor ganham, em média, 30% a mais do que os investidores que tentam administrar seus próprios recursos. E essa pesquisa, o link para essa pesquisa vai estar na descrição também. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar esse nosso controle emocional. O ser humano é emoção, muito mais do que qualquer outra coisa. O nosso corpo, toda a química que acontece no nosso corpo, ele foi desenvolvida ao longo de dezenas de milhares de anos para criar condições que nós sobrevivêssemos num ambiente hostil. Então, normalmente, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele está sempre atento a perigo. E quando a gente vê uma crise, que o mercado está caindo e o nosso dinheiro está no mercado, a sensação que a gente tem é de perigo e o corpo começa a reagir a esse perigo. Eu já comentei aqui em outro vídeo como o cérebro se comporta e como a região que analisa o perigo é diferente da região no cérebro que analisa as decisões racionais. Então, para que nós consigamos fazer essa mudança entre fazer uma análise de medo e passar a fazer uma análise mais racional, existem metodologias que podem ser usadas para isso. E uma metodologia que eu gosto bastante é uma metodologia que foi descrita por Tim Ferriss e eu vou colocar aqui na descrição também o link para a apresentação dele que está no YouTube. Mas basicamente ele divide essa estratégia em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa que pergunta, e se? Então, nessa etapa, e se a gente vai definir o que nos causa medo e uma estratégia para prevenir isso que nos causa medo e uma estratégia para reparar o que nos causa medo. Então, por exemplo, se acontecer algum problema no mercado financeiro, eu não vou ter dinheiro para viajar para o Brasil para ver meus pais daqui a 6 meses. Aí como é que eu previno isso? Eu previno isso colocando no investimento que tem pouca chance de perda para um período de 6 meses. E o que eu farei se a minha estratégia de prevenção não funcionar? Aí eu vou então ter que tirar dinheiro do meu fundo de emergência para fazer essa viagem e ver meus pais. Então, é mais ou menos esse tipo de abordagem que se usa na primeira etapa. Como eu falei no início do vídeo, o nosso maior risco é não ter dinheiro quando precisamos. Então, é sempre essa abordagem que a gente vai usar. A gente não economiza dinheiro só para dizer que tem tanto economizado. A gente economiza dinheiro porque a gente quer dar algum tipo de uso nesse dinheiro. Seja para fazer uma viagem, para mobiliar a casa novamente, ou para pagar a faculdade para os filhos, ou para nos aposentarmos com um determinado nível de conforto. Então, é para isso que a gente faz investimentos. É para isso que dinheiro serve. E essa abordagem, o e se isso acontecer, é a primeira etapa dessa estratégia para identificação dos medos e o que a gente deve fazer. A segunda parte dessa estratégia é definir qual pode ser o benefício de uma tentativa ou de um sucesso parcial. Se eu fizer as coisas que eu defini na primeira parte da estratégia, e se não for nem tanto para
para o sucesso, nem tanto para o fracasso. Se acontecer um sucesso parcial, quais que podem ser os benefícios? Então, por exemplo, eu quero poupar dinheiro para daqui a 6 meses e visitar meus pais no Brasil e eu não guardei o suficiente para a viagem porque, por causa da pandemia, agora as viagens ficaram mais caras. Qual pode ser a consequência, apesar da minha estratégia ter sido um sucesso? O dinheiro que eu economizei está lá guardadinho, não sofreu nada com a queda do mercado. Agora eu não posso ir simplesmente porque não tem viagem. Então, qual é o sucesso parcial da estratégia? Eu não vou agora, eu já tenho dinheiro guardado, eu vou quando for possível. Então, quais são os benefícios? Bom, o dinheiro já está guardado, eu não tenho mais que me preocupar com isso. E quando houver a oportunidade de viajar, eu já tenho o dinheiro, eu posso agora, no momento, guardar dinheiro para outras coisas. É importante fazer isso porque, normalmente, a gente traça um cenário extremamente colorido, em que tudo funciona e dá certo, e um cenário muito, muito ruim, em que tudo dá errado e as consequências, no final, são muito graves. E o que acaba acontecendo é alguma coisa entre esses dois cenários. Então, é importante a gente ter esse tipo de ideia também. A terceira etapa talvez a que eu considero a mais importante, qual é o custo da inação. Qual é o custo da minha inação no aspecto financeiro daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, 10, 30 anos? É muito fácil a gente mudar a nossa perspectiva de medo quando a gente começa a analisar o custo da inação. Qual é o custo, por exemplo, se eu não começar a poupar para minha aposentadoria, qual vai ser o custo daqui a 10, 20 anos? Eu não vou alcançar a liberdade financeira, eu vou estar mais velho, não vou ter tanto tempo mais para economizar, até a idade que eu quero me aposentar, e vou ter que economizar boa parte do meu salário, eu não sei se eu vou estar ganhando bem quando chegar essa época. Então, várias coisas, quando a gente vê o custo da inação, muitas vezes o medo fica resolvido, porque a pior coisa é o que acontece se a gente não fizer nada. O que eu queria apresentar para vocês hoje é isso. E eu gostaria de terminar com uma frase de Sêneca. Sêneca é um filósofo grego e ele diz uma coisa extremamente importante. Nós, seres humanos, sofremos muito mais com o que imaginamos do que com o que realmente acontece. Então, pessoal, vamos pensar além. Think beyond. Vamos parar de nos preocupar, vamos parar de focar no medo e vamos passar a focar nas soluções e na ação. Ok? Muito obrigado, então, a todos. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar o like, divulguem para os seus amigos e assinem o canal, que toda segunda-feira nós estamos aqui com novos vídeos. Um forte abraço. Tchau, tchau.